paz do Senhor Jesus, mulheres da Casa Amarela, mulheres curadas, grupo de intercessão, desafio, mulheres alpinistas, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer a memória nessa manhã convosco, já dizendo que louvo a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. No livro de Gênesis, capítulo 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. E depois levantou Abraão diante da tua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus no meio de nós é. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é a vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim de seu campo, que me dê pelo devido preço de herança, de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos do filho do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Essa passagem foi um presente de Deus para mim. O que me chama a atenção: quem é esta mulher? Primeira coisa. Ana, você já conhecia? Claro que eu já conhecia Sara. Só que mediante a sua morte, nós estamos falando de uma morta. Quem era essa mulher extraordinária? Porque mediante ao que narra a Bíblia, ele não quer somente enterrar a sua morta. Ele quer que seja melhor da sepultura. Que Macpela, o significado é duplo, né? Significa caverna dupla, que não era em qualquer lugar. Era um campo que a Bíblia narra, de arvoredos ao seu redor, e que muitos pensam já morreu, né? Que relevância tem a morte? Mas nós estamos falando de uma mulher extraordinária que nos traz à memória, no capítulo 18 do livro de Gênesis, quem era Sara, a mulher de Abraão. E narra a Bíblia que 3 anjos, o Senhor, foi visitar ali meu filho, Abraão, e que a Bíblia fala, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E disseram-lhe:
Já vem o 9, capítulo 9, do 18. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano e 6, que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara. A Bíblia narra quem era Abraão e Sara. E era Abraão e Sara, que já eram velhos e adiantados de idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, depois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer, pois de haver em velhice, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, Sara, na verdade darei a luz ainda, já sendo envelhecido? E aí vem o Senhor a dizer, vem esses anjos a dizer com Abraão e Sara: havia coisa difícil ao Senhor? Isso foi uma pergunta. Havia coisa difícil ao Senhor? Que difícil seria para o Senhor nosso Deus fazer um milagre? Que difícil seria. Ao tempo determinado, retornarei a ti por 7 tempos de vida, e Sara terá um filho. Em Gênesis 21, que vem o nascimento da promessa. Que sairia dessa mulher extraordinária, qual esse homem que no 23 chora por luto de sua mulher, de sua esposa, que é Sara. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão, filho da sua velhice, do tempo determinado que Deus lhe falado. Então aqui nós estamos falando de uma mulher que ela não somente creu, mas ela foi a resistência. Porque ela pegou para si aquilo que Deus havia dito a ela e a Abraão. E logo na minha mente, ao ler essa passagem, eu me indaguei comigo mesmo, né? Quantas coisas parece difícil aos nossos olhos. Logo então, quando traz a memória a família, que para mim família é princípio, para mim família é instituição feita por Deus. Quando nós falamos família, tudo tem um começo, que seria de um pai, de uma mãe. E que nos dias de hoje, a dificuldade que nós temos é de princípios. Porque a Bíblia narra, no 23, que esse homem, ele só não fez luto, ele sofreu por sua morta e queria enterrar ela diante de sua face. E ele não fez questão de qualquer sepulcro. Ele queria o melhor. Olha que valor temos nós, mulheres de Deus, até mesmo depois de mortas. O nosso corpo não é qualquer templo. Não é qualquer casa, não é qualquer morada. E que nós possamos trazer no dia de hoje o valor que tem uma mulher, feito Sara. Que Sara foi um exemplo de mulher para mim. Não somente por fé, até mesmo rindo. Muitas vezes de nós elevamos a mente e rimos das nossas promessas. Eu de idade, eu já falei isso na idade que eu tenho. Não vou mentir porque eu não sou mulher de mentira. Eu sou uma leoa. Elevamos os olhos e falamos: Senhor, será? Não é possível. Que venha trazer a nossa memória, como fez Sara. Que ela lhe levou e teve fé. Que foi uma mulher extraordinária. E que depois de morta não só fez aquele homem que era o seu Senhor chorar, mas ainda com grande valor e com princípios. Ele enterrou, ele sepultou aquela mulher.
E a sua lembrança foi de um campo com arvoredos, melhor sepulcro que ali naquela terra ele habitava. Ele teve para com a sua esposa, mesmo depois de morta. E o que me chamou a atenção, que foi lindo ao dizer que se era príncipe entre eles naquela época, Sara logo como mulher de Deus, assim como nós somos o quê? Princesa. Aqui no 6 vem dizendo, 23, capítulo 6, ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de vós, enterra a tua morta. E que nós possamos trazer conosco, que leoas somos nós. E que temos capacidade não só mesmo de termos consigo em nós a fé, mas sim a nossa verdadeira identidade de quem somos. Porque quando sabemos quem somos, podemos em Cristo resolver e tem autoridade. Autoridade para pegarmos, enfim, aquela promessa que ainda nós pensamos que está morta, que ainda viverá. Assim como viveu Sara na mente de Abraão. E que nossos princípios venham a acender em nós o que é verdadeiramente família. Para que juntos um dia, quando chegarmos à nossa sepultura, alguém venha lembrar de nós. Como não somente Abraão lembrou de Sara, mas como leoa, como as mulheres, como as princesas. E assim eu agradeço a oportunidade. Eu indo trabalhar, trazendo à memória essa palavra, eu cheguei no serviço, sorriso de orelha a orelha. Ai, que sou princesa, no dia da minha morte. Não vai ser qualquer morte, não. Vai ser qualquer lembrança, não. Que nós possamos ser marcantes, que é onde a planta dos nossos pés pisar, ali seremos lembradas ao chegar e ao sairmos. Eita glória! E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.